Estamos de volta na TV Senado com os números da eleição e a análise sobre o resultado das urnas. Participam deste programa o historiador da UNB, Antônio José Barbosa, e o consultor legislativo do Senado, Carlos Alexandre Amorim. E nós já vamos direto para os números do TSE, na capital de Rondônia, Porto Velho, uma eleição disputada também, apuração de 82% das urnas. Lindomar Garçom, do PV, tem 23,83%, uma indefinição grande para o segundo colocado, Mauro Nassif, do PSB, com 19,56%, Mariana Carvalho, do PSDB, com 18,41%. No norte do país temos tido eleições disputadas. Disputadas, né? E é interessante a presença do PV. Já é a segunda vez também no norte que o PV parece bem colocado, ou em primeiro, ou em segundo, ou terceiro lugares nessas eleições. Não nos esqueçamos que a liderança maior do Partido Verde, do Partido Ecológico, de uma forma geral, no Brasil, é a ex-senadora Marina Silva, que é do Acre. Embora tenha saído do PV, continua sendo a liderança. Mas é a grande liderança política do meio ambiente. Vamos ver a eleição em São Luís, capital do Maranhão. Temos números do TSE, 96,95% das urnas apuradas. Já uma definição do segundo turno. Edivaldo Holanda Júnior, do PTC, 36,41%. João Castelo, do PSDB, 30,68%. Elisiane Gama, do PPS, 13,82%. João Castelo, uma liderança ali, está indo para o segundo turno. Foi inclusive governador do Estado. Foi governador do Estado e com um candidato de um partido PTC, né? Os partidos pequenos têm chegado em algumas cidades, professor? Essas eleições municipais têm oferecido esse quadro realmente. Quer dizer, há uma fragmentação partidária enorme no Brasil e esses partidos menores estão aparecendo bem. O que mais uma vez confirma a nossa tese de que, primeiro, o que impulsiona, o que causa impacto numa eleição municipal são as questões locais. E nesse sentido, segundo ponto, a filiação partidária não é tão importante assim. Quanto menor o município, menos importante é a existência do partido, a filiação a um determinado partido. A prova disso é que nós temos em municípios pequenos, muitas vezes, coligações totalmente incoerentes com o plano nacional, né? Partidos que são oposição no plano nacional que estão junto dos municípios. E quem entende muito bem disso é o PMDB, que continua sendo o partido brasileiro com maior capilaridade, quer dizer, aquele que vai ter o maior número de prefeitos e o maior número de vereadores. E que, no fundo, desde a redemocratização, jamais se preocupou seriamente em chegar ao governo federal. Vamos ver os resultados agora em Florianópolis, capital de Santa Catarina. Temos 99,77% dos votos apurados, praticamente concluída a apuração. César Souza Júnior, do PSD, 31,66%. Vai para o segundo turno com Jean Loureiro, do PMDB, 29,38%. E Ângela Albino, do PCdoB, atingiu 25,03% dos votos até agora. O PSD, embora não seja um partido pequeno, já nasceu grande, também é um partido novo que tem tido bons resultados em algumas capitais. E que mostra a força política do governador do estado de Santa Catarina. E, mais uma vez, um fenômeno interessante. A candidata Ângela começou muito bem. Sim. E foi caindo na medida em que a campanha esquentava. E, sobretudo, a partir do momento em que o rádio e a televisão passaram a exercer um papel preponderante na apresentação dos candidatos. Daí o fato de ela estar hoje, no momento da eleição, em terceiro lugar, bem distante. O senhor falou do governador, né, o governador Raimundo Colombo, que é um dos governadores do PSD. Exatamente. Do novo partido, e vai, por enquanto, elegendo o prefeito. Vamos ver Rio Branco, capital do Acre, uma cidade também onde há um predomínio do PT na administração, e aí com chances de vencer no primeiro turno. 31%, ainda muito pouco, 31,76% das urnas apuradas. Marcos Alexandre, do PT, com 50,35%. Tião Bocalon, do PSDB, 41,85%. Fernando Melo, do PMDB, 4,85%. Um estado que vem sendo governado pelo PT já há algumas eleições. Exatamente. Embora o PT tenha levado um susto nas últimas eleições, quer dizer, a vitória do governador Tião Viana e do senador Jorge Viana foi mais difícil do que se imaginava, inclusive sendo derrotados na capital, sendo eleitos pela força do interior, parece que estão recuperando esse prestígio. Quer dizer, no início da campanha se imaginava que seria dificílimo ao candidato do PT vencer e parece que é isso que vai acontecer. Significa dizer que está reiterada a força política e a força eleitoral
do senador Jorge Viana e do governador Tião Viana. Vamos atualizar a apuração em Manaus, uma eleição que também previa uma disputa acirrada, mas que ao contrário disso, veja aí, Arthur Vigílio Neto, 40,69%, já temos uma definição de 2 turnos, senadora Vanessa Graziotin, do PCdoB, com 19,91%, Henrique Oliveira, do PR, com 16,38%, então teremos um segundo turno do ex-senador Arthur Vigílio com a senadora Vanessa Graziotin. De toda forma, a performance e o desempenho do ex-senador Arthur Vigílio está muito melhor do que os institutos de pesquisa anunciavam. E, inversamente, a performance da senadora Vanessa está aquém daquilo que os institutos de pesquisa apresentavam. Os institutos deviam considerar que o ex-senador Arthur Vigílio é uma liderança muito forte em Manaus, exatamente. Já foi prefeito, é um político tradicional e está demonstrando isso nas urnas. E como senador, ele ocupou um cargo importantíssimo de liderança do PSDB, que todo dia estava falando e foi conhecido no cenário político nacional. Ao contrário do que muitos previam, está mostrando que tem muita força. Muita força. Bom, a eleição de hoje é a primeira em que a lei da ficha limpa está em vigor para valer. Centenas de candidaturas foram barradas, mas o destino de muitos ainda depende do julgamento final do TSE. A ficha limpa é uma lei que todo mundo conhece. É não ter nada na sua ficha, né, na sua conduta, ser uma pessoa íntegra, de moral, de responsabilidade com a comunidade, com tudo, né? Isso é ficha limpa. Limpa é o candidato que não tem passagem, não tem processo nenhum, né? As pessoas que não tem nada assim de errado, né? Que pode se candidatar, não é isso? As eleições deste ano são as primeiras sob a validade da lei da ficha limpa. Ela impede a candidatura de políticos em várias situações. As principais são a cassação, a renúncia para evitar a perda do mandato e a condenação por um colegiado de juízes. Nesses casos, o político fica inelegível por pelo menos 8 anos. A eleição municipal, eu acredito que seja um momento, né, particularmente feliz para popularizar o ficha limpa. Por quê? Porque, como nós sabemos, o cidadão não mora na União nem mora no Estado, ele mora no município. O município é um ambiente imediato de atuação cívico-política das pessoas. E aí fica mais fácil, né, para o cidadão fiscalizar. O gestor público terá mais zelo com a coisa pública, os políticos terão mais zelo com a sua vida, terão mais cuidado, né? E eu acredito que dias melhores nós viveremos para comemorar essa mobilização da sociedade brasileira. A lei de iniciativa popular reuniu 1.600.000 assinaturas. Em 2010 foi aprovada no Congresso e sancionada pelo presidente Lula. Nas eleições do mesmo ano, o Tribunal Superior Eleitoral barrou 149 candidaturas, mas em março de 2011, o Supremo Tribunal Federal decidiu que a lei da ficha limpa só valeria para as eleições de 2012 e os candidatos impedidos recuperaram os mandatos. A ficha limpa exigiu a adaptação das instituições. O Ministério Público, que pede a impugnação de candidaturas à Justiça Eleitoral, teve dificuldades na hora de levantar os dados. Tivemos que nós mesmos pesquisar se o candidato preenchia todos os requisitos, né, se ele era preenchia as condições de elegibilidade, se não era inelegível, porque a lei das eleições, que é uma lei mais antiga do que a lei da ficha limpa, ela só prevê que o candidato, por ocasião do pedido de registro, apresente comprovação de domicílio, comprovação de filiação partidária e, enfim, essas comprovações de praxe, mas certidões, só certidões criminais. Alguns candidatos recorreram ao Tribunal Superior Eleitoral. O secretário-geral do TSE informa que os julgamentos vão terminar no máximo até dezembro, antes da diplomação dos eleitos. O tribunal está apto, inclusive, para realizar sessões extraordinárias, se isso for necessário. Como a reportagem da Glauciane mostra, ainda não temos números definitivos porque o processo está em curso, os candidatos recorrem. Mas, professor, o senhor acha que, de fato, essa lei ela é paradigmática, ela traz uma nova realidade para o processo eleitoral? Eu acho que ela é um avanço, sobretudo pela forma pela qual ela foi gestada, ela foi produzida, quer dizer, ela exigiu uma mobilização da sociedade, isso é altamente positivo.
Agora, eu creio que a gente tem que ter um certo cuidado de não transferir para essa lei todos os nossos anseios em torno de uma política rigorosamente achar que limpa, basta a lei, né? Achar que basta a lei. Quer dizer, da mesma forma que a sociedade se mobilizou para que a lei acontecesse, essa sociedade vai ter que estar permanentemente mobilizada para fiscalizar o seu exercício e, sobretudo, para fiscalizar a atuação dos eleitos. Carlos Alexandre, aqueles candidatos que tiveram o nome barrado pelos tribunais de contas estão podendo se candidatar. Houve um entendimento do TSE que a lei não valeria para o julgamento no Tribunal de Contas. O julgamento no Tribunal de Contas, né, ou seja, aquele tribunal que vai avaliar se o prefeito, o governador aplicou bem os recursos, ele é um julgamento que tende a ser político também, ou isso acabou sendo uma fragilidade da lei, não permitir que a avaliação do Tribunal de Contas fosse definitiva? Não há uma resposta definitiva para isso, porque a realidade dos tribunais de contas varia muito de estado para estado. Há situações em que os tribunais de contas estaduais são cooptados pelas elites locais, há situações em que o Tribunal de Contas desempenha uma atuação independente em relação a essas elites. Então é difícil dizer exatamente em que medida você pode generalizar esse tipo de comportamento. O que a opção do Tribunal Eleitoral foi no sentido de que, como a palavra final é do Poder Legislativo, na medida em que os tribunais de contas são órgãos auxiliares desse poder, então somente aqueles que fossem, cujas contas fossem rejeitadas pelo Poder Legislativo propriamente dito, estariam impedidos de concorrer às eleições. É uma interpretação plausível. Evidentemente, contraria vários interesses. Eu conheço pessoas engajadas na aprovação dessa lei, e são pessoas que vão tentar questionar isso junto ao STF. São pessoas, geralmente, muitas delas ligadas a tribunais de contas e que querem realmente fortalecer a competência dos tribunais de contas para zelar por um processo político mais correto. Bom, nós tivemos duas cidades onde os candidatos foram barrados, Catanduvas, no Paraná, e Araras, em São Paulo, em que eles indicaram as esposas. Essa é uma forma de burlar. Ele foi barrado pela lei da ficha limpa e colocou a esposa como candidata. Que é um procedimento bem antigo, bastante, não muito raro na história eleitoral brasileira. Colocar interpostos, né, ou esposa, ou filhos, ou pais, e isso sempre aconteceu. Nós vamos ver daqui a pouco o resultado de Maceió. Lá isso aconteceu também, mas não foi indicada a esposa daqui a pouco. Mas agora antes, números de Cuiabá, capital do Mato Grosso. Vamos ver a apuração com 26% apenas das urnas apuradas. Mauro Mendes, do PSB, com 75,92%. Procurador Mauro, do PSOL, com 9,57%. Guilherme Maluf, do PSDB, com 8,43%. Uma eleição que vai caminhando bem aí para decidir no primeiro turno. Vamos também atualizar agora os dados em São Paulo, uma das eleições mais disputadas do país. Nós temos 87,87% das urnas apuradas. José Serra, do PSDB, 31,04%. Fernando Haddad, do PT, 28,75%. Celso Russomano, do PRB, 21,53%. Aí, professor, a boca de urna acertou. E parece, não números definitivos, que de fato teremos José Serra e Fernando Haddad. Como é que se configuraria um segundo turno entre esses dois candidatos? Pois vamos aguardar, né? Eu acho que vai haver muita negociação política, embora eu não acredite na experiência eleitoral brasileira a transferência automática de votos dos candidatos. Há raríssimos casos em que isso aconteceu. E eu me lembro particularmente de um que ficou famoso, foi na primeira eleição presidencial, depois da redemocratização, em 1989, quando o candidato que ficou em terceiro lugar, Leonel Brizola, praticamente transferiu todos os seus votos para aquele que tinha ido para o segundo turno em segundo lugar, que era o Lula da Silva. Mas esses são casos que eu diria que são isolados, isso não é muito comum. Vamos ver o engajamento do governo do Estado, que certamente o engajamento de Lula vai ser total e absoluto, né? Lula está jogando todo o seu prestígio na eleição de um candidato que ele tirou do bolso do paletó. Os dois candidatos que vêm imediatamente atrás, Celso Russomano e Chalita, são da base do governo, mas é o que o senhor disse, não quer dizer que os votos vão ser transferidos para o candidato Haddad. Não quer dizer.
uma eleição que promete muito no segundo turno. Vamos ver Belo Horizonte, atualizar os números de Belo Horizonte. Márcio Lacerda vai vencendo no primeiro turno, o prefeito Márcio Lacerda do PSB com 52,59%, Patrus Ananias do PT com 40,98% e Maria da Consolação do PSOL 4,18%, já temos 78,69% das urnas apuradas, nada definitivo, mas a tendência, desde o início da apuração, o prefeito Márcio Lacerda vem mantendo ali 2 pontos acima dos 50%. Né? Exatamente, a tendência é essa. Nós temos uma questão interessante que a lei determina que se há um único candidato, ele precisa de apenas um voto. E nós temos nessa eleição 119 municípios em que há apenas um candidato. Basta que ele mesmo vote nele. Só acha que isso é reflexo mesmo de negociações da política local? Isso é ruim, não é ruim ou não interfere no processo democrático? Não interfere em nada. Normalmente, quando isso acontece, são pequenas comunidades onde há consenso mesmo entre as próprias elites locais acerca do candidato. Quer dizer, não há interesse em disputar com ele, ou porque ele tem um passado inacatável, ou ele porque demonstrou ser um grande administrador. Mas são fatos que normalmente só podem acontecer em comunidades muito pequenas. Vamos ver os resultados em Recife, uma atualização dos dados da apuração em Recife, praticamente encerrada a apuração, 98,93%, que Geraldo Júlio, do PSB, acho que matematicamente ainda não, mas já podemos dizer que está eleito no primeiro turno, 51,14%, Daniel Coelho, do PSDB, 27,66%, Humberto Costa, do PT, 17,43%. O candidato do governador, Geraldo Júlio, se previa que ele cresceria muito, ele começou nas pesquisas com 2%, 3%, mas essa possível vitória no primeiro turno não era imaginada até uma semana. Não, eu acho que esse resultado se configurando, e eu acredito que sim, demonstra uma vitória inequívoca do governador Eduardo Campos, uma derrota política do ex-presidente Lula e, pessoalmente, uma espécie de vitória desse jovem Daniel Coelho, do PSDB, que, a despeito de não ter tido apoio do próprio partido em larga escala, uma figura nova no partido, conseguiu um desempenho extraordinário, deixando bem atrás o próprio senador Humberto Costa, do PT. Ele é um deputado estadual, né? Exatamente. Vamos ver os números em Maceió, capital de Alagoas, com 69% das urnas apuradas. Rui Palmeira, do PSDB, vai vencendo no primeiro turno, 56,28%. Jurandir Boia, do PDT, 13,08%. Galba, do PRB, 11,22%. Aqui um fato curioso, o candidato Ronaldo Lessa, do PDT, foi impugnado há 3, 4 dias. Inclusive o nome dele se manteve na urna e indicou Jurandir Boia, que uma votação pequena. E esses casos em que o candidato é substituído logo pouco antes da eleição, só se recorda de alguma eleição que isso tenha possibilitado a eleição desse candidato? Eu não me recordo de alguém que tenha substituído nas vésperas da eleição, eu não me recordo não. Agora, no caso de Maceió, o que nós estamos assistindo é uma vitória do governador do PSDB e, consequentemente, uma derrota de 2 senadores que se opuseram ao candidato do PSDB. Bom, vamos ver agora os resultados de Boa Vista, capital de Roraima. Temos aí 35,11% dos votos apurados. Tereza Surita, do PMDB, com 38,39%. Messias de Jesus, do PRB, com 30,81%, e Teomário Mota, do PDT, com 18,77%. Apenas 35% dos votos apurados, mas é um aspecto que precisamos fazer essa observação. Em Boa Vista não há 2 turnos. É uma das capitais que não tem mais de 200 mil eleitores, então a Tereza Surita vai caminhando, embora a apuração esteja lenta, para ganhar no primeiro turno. Exatamente. Num único turno. Num único turno, não temos 2 turnos. Todos os candidatos, eleitos ou não, devem prestar contas dos recursos que arrecadaram e gastaram na campanha. A transparência no processo é fundamental para a democracia. Antes mesmo da eleição, todo candidato precisa informar à Justiça Eleitoral quanto está arrecadando e como está gastando os recursos na campanha.
Esse consultor do Senado explica que a exigência também vale para quem vier a perder a eleição. É importante que o candidato, para manter suas condições de elegibilidade no futuro, nesta eleição, independente de ser eleito ou não ser eleito, prestem mais atenção na prestação de contas, contratem, se for possível, um advogado, um contador, para dar uma ajuda nisso. No último balanço do Tribunal Superior Eleitoral, divulgado em setembro, pessoas físicas vêm em primeiro lugar no volume de doações. Foram 576 milhões de reais para candidatos, comitês e partidos. Em segundo lugar, vêm as empresas, que doaram 430 milhões. Os recursos próprios investidos por candidatos ficam em terceiro lugar, 412 milhões de reais. Esse especialista alerta que as doações de empresas diretamente a candidatos têm perdido espaço para os repasses a partidos ou comitês. Segundo ele, o eleitor perde porque deixa de ter clareza sobre o vínculo entre o candidato e quem o financia. Essa doação para o partido ou para os comitês, no meu modo de entender, é apenas uma forma de camuflar a real intenção do empresário de doar especificamente para um candidato. Então eu não tenho a menor dúvida de que ele doa para o partido, doa para o comitê, mas ele carimba essa doação e diz para o partido ou para o comitê: eu quero que esse dinheiro vá parar no candidato A, B ou C, ou para os três. Depois que a estabilidade democrática e a tecnologia permitiram um processo eleitoral mais seguro e uma apuração rápida, a cobrança da sociedade passou a ser por mais transparência e ética no jogo político e nas campanhas eleitorais. Entre as conquistas mais recentes estão a lei da ficha limpa e o acesso mais fácil a dados pessoais de cada candidato. Nessas eleições, por exemplo, nós podemos ter informações ricas, sobre o patrimônio dos candidatos, sobre quanto eles estão arrecadando, sobre como eles estão gastando. E essas informações estão todas no bancos do Tribunal Superior Eleitoral e são facilmente analisadas por qualquer tipo de cientista político, enfim, qualquer pessoa interessada. O grande interesse da Justiça Eleitoral é igualar a competição, a igualdade na disputa. Então, contra o abuso de poder econômico. Professor, nós vimos que as doações de empresas são as mais significativas ainda nas campanhas, mas tendem a diminuir. Só acho que isso é reflexo de todo esse processo, estamos aí no julgamento mensalão, todo esse processo de fiscalização maior que se tem em relação às doações? Eu não tenho dúvida. E já imaginávamos que nessa atual eleição esse processo minguaria, quer dizer, seria bastante reduzido o volume de recursos oferecidos aos candidatos, pelo menos oficialmente. E acho que isso está diretamente ligado a esse processo que o país está vivendo, de denúncias, de apuração e de condenação de atos dessa natureza. Carlos Alexandre, não sei se a consultoria do Senado tem algum estudo específico sobre isso, mas se discute na reforma política a possibilidade de financiamento público de campanha, que seria uma das formas de se evitar a corrupção, na opinião de muitos. Quer dizer, valeria a pena o custo de uma campanha, de uma eleição como essa municipal, é tão grande assim que inviabilizaria o financiamento público? Eu acho que com certeza a gente, no âmbito da consultoria legislativa, debruçado sobre esse tema. Pessoalmente, eu vejo isso como problemático, porque se a corrupção está no Caixa 2, então não será tornando o financiamento público que você vai inibir a corrupção. Então, eu acho que não há uma relação direta entre uma coisa e outra. Segundo, que quando você inibe a possibilidade das pessoas contribuírem para o candidato da sua preferência, você, em alguma medida, você está limitando a capacidade das pessoas de participarem do processo político. Até porque os partidos políticos, os grupos que estão disputando o poder, eles têm capacidades diferentes de militância. Alguns partidos, por características intrínsecas a ele, têm mais militância voluntária do que outros. Sim. O que não quer dizer que um seja necessariamente mais representativo do que o outro. Então, se você, num ambiente de financiamento público, aquele partido com militância voluntária vai acabar levando uma vantagem sobre aquele que não tem militância voluntária. Então, você pode estar, via lei, você pode estar introduzindo um fator de distorção da disputa política. Embora a nossa reportagem falasse de prestação de contas de recursos de campanha, quando nós pensamos nos municípios, você já trouxe um dado para nós de que a menor parte do recurso é manejada no município. Mas o município também estaria o menor controle?
Quanto menor o grau de organização da sociedade civil local, com certeza menor será o grau de controle sobre as finanças públicas locais. E até porque no modelo de federalismo que nós temos no Brasil, geralmente, com o que você tem, assim, quem paga tem mais interesse em fiscalizar onde será gasto o dinheiro. Só que no modelo de federalismo no Brasil, quem paga não é quem recebe o benefício do tributo que ele pagou. Você está pagando um imposto em São Paulo e está recebendo um benefício no Maranhão. Então, essa assimetria entre quem está pagando e quem está recebendo também é um fator também de que inibe o controle social sobre as finanças públicas. Então, você tem que desenvolver instrumentos para tentar compensar esse tipo de assimetria, e isso exige um esforço ainda maior da sociedade civil local para que ela se organize e cobre os seus representantes para que eles exerçam um controle efetivo sobre os seus mandatários. Você estaria querendo dizer que o cidadão de uma pequena cidade do interior, ele não está pagando um imposto municipal diretamente. O recurso que vem para aquela cidade é do Fundo de Participação, que é formado pelo imposto de renda de todos os cidadãos brasileiros. Então, se ele não paga diretamente o imposto para o município, ele se sente... a ideia existe o quê? Como eu não sou contribuinte, então aquilo que vier para mim em termos de benefício, tá bom. Há uma atitude passiva da parte do contribuinte. Quando você introduz esse tipo de assimetria no relacionamento entre quem paga e quem recebe, você pode estar gerando um incentivo para que as pessoas assumam uma atitude passiva em relação ao seu prefeito ou ao seu governador. Você pode se colocar na posição de que está recebendo um benefício, e aquele benefício que lhe for dado, seja ele qual for, por menor que seja, já está de bom tamanho, comparativamente com aquilo que você está pagando, efetivamente. A repórter Sheila Assunção está no TSE e tem mais informações sobre a votação em todo o país. Até às 7 da noite, 2.204 urnas eletrônicas foram substituídas. Acre, Rondônia e Alagoas foram os estados que mais apresentaram problemas nos equipamentos. O Rio de Janeiro teve que trocar a maior quantidade absoluta de urnas, foram 265. No país inteiro, só em 2 sessões, os eleitores tiveram que votar usando a cédula de papel, uma no Rio de Janeiro e outra no Pará. Em relação aos crimes eleitorais, a boca de urna levou 288 candidatos à prisão. Minas Gerais e Rio de Janeiro lideram esse ranking. Mas em todo o país foram realizadas 2.178 prisões, incluindo outros casos de descumprimento da lei eleitoral, como o transporte irregular de eleitores e divulgação de propaganda. Até o início da noite, o total de urnas apuradas mostra que o índice de abstenção foi de 16,39%, o que significa que cerca de 17 milhões de eleitores não votaram neste domingo. Sheila Assunção, TV Senado, nas eleições 2012. Temos os resultados definitivos na cidade de Aracaju, capital de Sergipe. A apuração já está encerrada, 100% das urnas. João Alves Filho, do Democratas, 52,72% dos votos. Valadares Filho, do PSB, com 37,62%. Vera Lúcia, do PSTU, 6,68%. Mais uma capital na qual uma liderança importante... ex-governador, inclusive, e o segundo aspecto a ser enfatizado, Ronaldo, é do DEM. Quer dizer, o Democratas está respirando. Muita gente chegou a imaginar que ele estivesse no seu ocaso. Fala-se sempre da fusão do partido com outros, né? Exatamente. Embora o líder, senador Agripino Maia, aqui insista que isso não vai acontecer. Não vai acontecer. Mas ele está tendo algumas vitórias interessantes, como essa aí de Sergipe. E indo ao segundo turno em Salvador. Em Salvador, estando na frente. Bom, vamos ver em Belém como está a apuração. Belém, capital do Pará, já 99,96%, um resultado definitivo também. Edmilson Rodrigues, do PSOL, 32,59%. Indo para o segundo turno com Zenaldo Coutinho, do PSDB, que está até o momento com 30,65%. Jefferson Lima, do PP, 12,89%. Se confirmando aí Edmilson e o PSOL no segundo turno. E o PSDB. Contra o PSOL com o PSDB. Curitiba também, resultado final. Vamos ver em Curitiba se as pesquisas foram equivocadas. Ratinho Júnior, do PSC, 34,09%, e Gustavo Fruet, do PDT, 27,22%, vão para o segundo turno. E aí nós temos uma situação na qual o prefeito Luciano Dutti não vai nem para o segundo turno. Não vai para o segundo turno. É o único caso no Brasil.
É verdade. O Paraná tem uma característica muito peculiar na sua política, porque ele tem lideranças muito fortes no governo do Estado e no âmbito federal, especialmente no Senado, e são lideranças que, na verdade, atuam de maneira separada, quer dizer, quase que individualmente, não é? Vai ser interessante o tipo de composição possível em Curitiba para o segundo turno. Eu gostaria de ver ex-governadores, atualmente senadores, como é que vão se comportar em face desse quadro apresentado agora. O candidato Gustavo Fruit, que recebeu o apoio do PT e que já foi opositor do PT, né? É uma composição interessante. E o governador Beto Richa sendo derrotado em Curitiba. Vamos ver mais uma capital em que o resultado é definitivo, concluída a apuração na cidade de João Pessoa, capital da Paraíba. Nós temos então o quadro que se previa, Luciano Cartacho do PT e Cícero Lucena do PSDB no segundo turno. A disputa ali pelo segundo lugar muito apertada. Foi muito apertada. Ok, daqui a pouco nós vamos voltar com um balanço final dessa apuração. Vamos fazer um intervalo e voltamos já já. Fique com a gente. TV Senado nas eleições 2012.